Olá, queridos amigos, sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre fertilização in vitro. Qual é a posição do Espiritismo sobre este tema? Há participação da espiritualidade superior no processo? Haveria espíritos vinculados aos embriões antes de serem transferidos ao ventre materno? E em relação aos embriões congelados, haveria algum espírito a eles vinculados? E as barrigas de aluguel? Como o Espiritismo analisa essa questão? O Espiritismo, ele é favorável à fertilização in vitro. Na verdade, a fertilização in vitro é uma bênção que a espiritualidade superior trouxe para aquelas pessoas que não podem engravidar pelo método natural. Nada é por acaso, e Deus não permitiria que a ciência chegasse a esse nível, tivesse trazido à humanidade esse progresso, se isso não fosse permitido, se isso não fosse para o bem da humanidade, para diminuir as aflições das pessoas da humanidade. Então, com certeza, o Espiritismo vê com bons olhos. E há também a participação da espiritualidade superior. Isso pode ser constatado no livro Transição Planetária, de Divaldo Franco. Nesse livro, há lá um capítulo chamado Programações Reencarnacionistas, que mostra o trabalho da espiritualidade superior no auxílio aos casais que vão receber alguns espíritos de Alcíone. E esses espíritos que vêm de Alcíone são espíritos de outros planetas que não têm processos kármicos, compromissos kármicos com o planeta. E que por isso precisam e merecem corpos orgânicos plenamente saudáveis, para que eles possam trabalhar todo o seu tempo, destinar todo o seu tempo na Terra para auxiliar a humanidade a crescer e a progredir e também para auxiliar no seu próprio progresso como espírito. Então mostra o trabalho da espiritualidade superior para permitir que um organismo plenamente saudável seja destinado para receber esses espíritos. E lá neste capítulo mostra que um casal que não estava conseguindo engravidar pelos métodos naturais havia socorrido, se ido em busca da fertilização in vitro para conseguir a gravidez. E no dia anterior aquele que seria a coleta dos espermatozoides e dos óvulos, mostra a espiritualidade chegando até esse casal durante o processo do sono e auxiliando num processo de terapia auxiliar ao casal que estava recebendo um processo magnético de bioenergia para que os espermatozoides no dia seguinte fossem, digamos assim, estivessem mais aptos e preparados para o mister. E assim também como os óvulos, de modo que aquele trabalho de bioenergia, de magnetização que eles receberam durante o sono da espiritualidade superior, os ajudou no dia seguinte na coleta dos espermatozoides e dos óvulos, que estavam mais aptos para o processo. E nos mostra neste mesmo livro, neste mesmo capítulo, que depois da concepção, da união do óvulo com o espermatozoide, ainda em laboratório, antes da transferência para o ventre materno, quando já estava acontecendo a divisão celular em 2, 4 e 8 células, neste momento, 2 espíritos já estavam acoplados a esses embriões, de modo que quando eles foram transferidos para o ventre materno, eles já estavam vinculados aos embriões. Foram transferidos 4 embriões, mas em apenas dois havia espíritos acoplados. Os outros, realmente, como eles não seriam destinados à reencarnação de nenhum espírito, eles perderiam a sua finalidade e seriam eliminados. Então, nesse livro, nós temos ali a explicação e a demonstração de que a espiritualidade está presente, com certeza, neste processo, destacando que o grande objetivo também da espiritualidade auxiliar naquele momento o casal era buscar dentre os espermatozoides, dentre os óvulos, aqueles mais aptos, mais saudáveis a proporcionar um organismo compatível com as necessidades e com o planejamento reencarnatório daqueles espíritos que vinham
de Alcione, certo? Além disso, o terceiro questionamento é se haveria espíritos vinculados aos embriões antes da transferência para o ventre materno e também nos espíritos congelados. Em relação aos embriões que vão ser transferidos ao ventre materno, a resposta é positiva. Nós vimos isso no livro no livro Transição Planetária, que assim nos demonstra. E no próprio Livro dos Espíritos, lá no questionamento 344, demonstra que a união da alma ao corpo se inicia na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Então, naquele momento da concepção, já há ali um espírito que fica ligado. Inicialmente já se conecta, mas essa ligação só se completa realmente com o nascimento. Na questão 356 do Livro dos Espíritos também nos informa, essa questão nos informa que há, entre os natimortos, alguns a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado, demonstrando que é possível em algumas situações haver vida orgânica, mesmo que não tenha um espírito animando aquele corpo, certo? Então nós observamos que a concepção, ela acontecendo no método natural ou no método dentro de um processo biológico, de um processo artificial, ainda assim já haverá no primeiro momento um espírito a ele vinculado. Claro que se houver a necessidade e o planejamento de uma reencarnação naquele caso. Se não houver, ele vai ser com certeza eliminado e nenhum espírito vai estar a ele conectado, certo? Quanto àqueles embriões que vão ser congelados, seja para uma fertilização assistida no futuro ou para testes laboratoriais, produção de células-troncos, etc. Em relação a esse tema, eu trago o livro Genética Além da Biologia, de Eurípides Kuhl. Ele, analisando essa questão, ele nos diz que, na hipótese de haver espíritos vinculados a esses embriões congelados, existem algumas hipóteses que justificariam esse fato. Hipóteses essa que trariam de alguma forma um sofrimento para o espírito vinculado àqueles embriões, mas haveria sempre um fim útil. E ele coloca as situações. Uma que ele coloca é no caso de ser um espírito voluntário, que de alguma forma vem com o objetivo de auxiliar o progresso da ciência terrena e se coloca à disposição realmente para esse processo, ok? Uma outra situação que ele coloca, que ele chama de espíritos semimortos, que são aqueles que padecem de um sono muito pesado, como ele cita no livro Nosso Lar. E ali, esses espíritos ficam naquele processo de sono, ficariam acoplados a esses embriões congelados, também num processo longo de sono, meio que se preparando para um futuro reencarne. Numa situação mais ou menos parecida com os semimortos, ele traz também aquilo que ele chama de espíritos paralíticos, que são aqueles que preferiram a rigidez ao entendimento, que se negaram ao contato da fé e foram absolutamente indiferentes aos desígnios do Pai, e que por essa condição também ficariam ligados a esses embriões congelados, também por um tempo de aprendizado, de reflexão, para no futuro reencarnar. Além disso, ele dá também a opção dos espíritos ovoides, que foram espíritos extremamente mergulhados no mal, quando retornam ao plano espiritual por conta do seu completo desequilíbrio emocional, da sua culpa, eles deformam o seu perispírito. Eles sofrem um processo por conta desse desequilíbrio, um processo de perda da forma humana, que faz com que os seus perispíritos adotem a forma ovoidal. E esses espíritos também seriam acoplados a alguns embriões congelados, para que pouco a pouco eles estivessem se preparando para um futuro reencarne, e esse futuro reencarne teria mais chances de sucesso, porque o fato deles estarem desses embriões congelados seria como se um processo vestibular preparatório para uma futura gestação. E a quinta hipótese que ele nos traz são aqueles espíritos que fizeram muito mal, prejudicaram muitas pessoas e que por isso há muitos espíritos que foram suas vítimas e que hoje se veem numa condição de querer vingança.
e que, diante dessa vingança, diante de tantos espíritos que querem fazer o mal ou se vingar desse que foi o algoz desses corações, esse espírito que fez tanto mal, ele ficaria como que num processo de esconderijo nesses espíritos congelados. E qual seria a finalidade dele ficar ali nesse como se fosse um esconderijo? Porque ganharia tempo, seus algozes, no caso suas vítimas, eles teriam a oportunidade de reencarnar, teriam ainda a oportunidade de evoluir, de crescer e mudar a sua mentalidade em relação àquele espírito. Então ele ganharia, digamos assim, uma trégua daqueles espíritos que gostariam de se vingar dele, possibilitando o crescimento de todos eles. Então também seria uma misericórdia divina no auxílio a esses espíritos. Então são essas as opções que Eurípides Kuhl nos traz sobre a possibilidade de haver espíritos vinculados a embriões congelados. E por fim, a barriga de aluguel. No livro Transição Planetária, ele também nos fala sobre a barriga de aluguel de uma forma muito positiva, colocando que essas mães, essas barrigas de aluguel, essas mães que alugam a sua barriga, permitindo a geração de um outro ser, elas são bem vistas pela espiritualidade. Principalmente quando há tantas pessoas que abortam, que usam a pílula do dia seguinte para não permitir um processo reencarnatório. Então, enquanto outras, mesmo que haja uma remuneração, mas elas se dispõem a trazer vida. E isso é sempre importante para o processo reencarnatório, para o processo de crescimento da vida planetária. E ele coloca, inclusive, que aquelas mães que doam a sua barriga, que alugam a sua barriga, e que depois, durante a gestação, criam um vínculo com a criança, que não querem mais permitir que aquela criança siga ao lado dos pais biológicos, é porque muitas vezes há um compromisso, há uma ligação kármica do reencarnante com a mãe de aluguel e não com os pais realmente biológicos. E por isso que acontece muitas vezes essa situação, porque o compromisso daquele espírito reencarnante é com a mãe de aluguel e não com os outros pais, certo? Em relação a esse tema, eu trago aqui como sugestão de leitura o Livro dos Espíritos. Trago também o livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco, e ainda o livro Genética Além da Biologia, de Eurípides Kuhl. Com certeza são leituras muito interessantes e que vão ajudar na compreensão deste tema. Quero agradecer a todos mais uma vez por nos prestigiar, que vocês possam continuar encaminhando as suas dúvidas, curtindo, trazendo sugestões para o aprimoramento do nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!